Saiba que ainda estão rolando os dados. Porque eu tenho... E aí, povo bonito, povo de luz, povo cheio de graça, seres maravilhosos, como vocês estão? Saudades de vocês, quanta saudade. Bem, meu povo, peguei um poema da Cora Coralina com esse título, não é à toa, tá bom? Então pequeno atraso aí, mais um Feliz Dia das Mães para todo mundo que é mamãe, que tem mamães. Todos nós temos mamães, mas que ainda tem o amor a aventura de ter ainda a mamãe consigo, um beijo. E para quem também não tiver a aventura de ter a mamãe consigo, um beijo também, tá bom? Sinta-se abraçado e beijado por mim neste momento, carinhosamente. Vamos lá, mulher da vida. Minha irmã, mulher da vida, minha irmã, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes. Ela vem do fundo imemorial das cidades e carrega carga pesada dos mais torpes sinônimos, apelidos e ápodos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa, mulher da vida, minha irmã. Esta é Cora Coralina, goiana do... Como é que é? Goiana do... Como é que chama, gente? Da sola do pé. Goiana da sola do pé. Preta. De terra. Acho que é isso. Acho que é assim. Pé rachado. Do pé rachado, é isso. Muito bem. Vamos então falar sobre a comunicação. A lógica da aulinha vai ser a mesma das anteriores, tá bom? Marina aqui com a gente, recolhendo as dúvidas de vocês. A cada ponto eu vou fazendo uma pausa para as dúvidas. Hoje, com uma pressa não, mas com uma velocidade um pouquinho maior do que nas aulas anteriores, tendo em vista que hoje a Marina vai me suceder, então daqui a pouco tem live da Marina. Não saiam daí. Descansem, peguem um fôlego e vamos partir para a próxima. Falemos então um pouco sobre comunicação, questionando um pouco o que é esse negócio, para depois a gente se inteirar um pouco sobre alguns elementos importantes e sobre a importância dela no nosso cotidiano, tá bom? Basicamente, o que é comunicação? Muito grosso modo, tá bom? É uma palavra que deriva do latim, do verbo comunicare, significa partilhar, participar de algo, tornar comum. Portanto, trata-se da transmissão de mensagens entre um locutor e um interlocutor. Depois de visto isso, a gente faz uma pequena pergunta aqui. Por que eu utilizei para fazer uma explicação, para explicar para vocês o que é comunicação, os termos locutor e interlocutor, e não os termos emissor e receptor? Qual é a motivação para o uso de um termo, desses termos, e não desses outros termos que certamente vocês já devem ter visto? Para tal, vamos ver agora a explicação da querida Grace, a nossa monitora de interpretação. Vamos ver o que ela tem a dizer para a gente? Boa noite, gente. Meu nome é Grace, né? Para quem não se lembra, eu sou monitora de interpretação de vocês. E o Aram me chamou aqui rapidinho só para dar uma breve contextualizada, trazer uma discussão de alguns termos que serão utilizados hoje na aula. Bom, os termos são, que eu vou trazer aqui para vocês: locutor, interlocutor, no lugar dos termos receptor e emissor. Bom, por que a gente fala locutor no lugar de emissor e interlocutor no lugar de receptor? Primeiramente, o termo emissor, ele dá uma ideia de que a pessoa que elabora a mensagem numa situação comunicativa, ela não pensa, por exemplo, aonde ela está falando,
qual é o tempo, em que tempo ela está inserido, qual é o objetivo comunicativo dela, qual é a intenção comunicativa, com quem ela está falando, o papel social que ela exerce. Então, assim, ele desconsidera o termo emissor, ele tem uma semântica de alguém que simplesmente emite, irradia códigos sem pensar muito bem nessas questões, o que não acontece. Quando a gente elabora uma mensagem para ser manifestada, né? Aliás, a gente sempre elabora uma mensagem com uma intenção de ser manifestada para um outro sujeito, a gente pensa em todas essas questões justamente porque a gente quer atingir nosso objetivo da melhor forma possível. Isso é natural, isso acontece sem intenção, isso acontece até se a gente perceber, mas a gente não fala uma coisa igual a gente vai falar, por exemplo, a gente não fala algo para nossa mãe da mesma forma que a gente fala para os nossos amigos, da mesma forma que a gente fala no Facebook, no Instagram, no Twitter. Cada lugar, a mensagem, a ideia por trás pode até ser a mesma, mas a forma como você vai comunicar, como você vai elaborar e manifestar a sua comunicação vai ser diferente, porque você vai se adequar ao lugar, à situação comunicativa de uma forma geral. E o termo receptor, por que ele seria também problemático? O termo receptor, ele coloca o sujeito que está ali naquele momento escutando como um sujeito completamente passivo. Ele não considera o fato de que o sujeito, ele realmente decodifica a mensagem, ele recebe, decodifica, mas ele também analisa, ele reflete sobre aquela mensagem que ele está escutando, ele raciocina em cima daquilo e tira uma conclusão e dá uma resposta. E dar uma resposta não é necessariamente emitir verbalmente alguma mensagem. Não. Elaborar alguma mensagem e expressar verbalmente. Não. É simplesmente concordo, não concordo, concordo, mas retiraria tal informação, ou complemento ao que eu escutei com outra informação. Então, assim, ele desconsidera o fato de que o sujeito que escuta, ele tem esse raciocínio, ele traz uma coisa aí cognitiva, aliada a também a experiência social dele, experiência política, cultural, experiência de vida no geral. Então, assim, o termo receptor, ele ignora toda essa questão de que o sujeito, ele pensa sobre o que ele está escutando e ele ainda emite uma resposta, ainda elabora uma resposta, nem que seja apenas mentalmente. Então, por isso que os termos emissor e receptor, eles são inadequados hoje em dia, porque ele não considera que os sujeitos pensam na situação comunicativa a qual eles se inserem e também pensam sobre o que eles falam e sobre o que eles estão ouvindo. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, sem nenhum problema, é só mandar a mensagem na live, mandar mensagem no WhatsApp, chegar na monitoria também. Qualquer dúvida, só perguntar. Bem, vocês acompanharam aí a explicação da Grace, a nossa queridíssima monitora. Tem uma coisa importante que ela tomou como base para falar sobre isso, e nós tomamos como base para explicar a vocês, utilizando esses termos, locutor e interlocutor, com base neste teórico aqui, neste cara que é fundamental para a construção deste pensamento, que é o Mikhail Bakhtin, que dedicou a vida à definição de noções, conceitos e categorias de análise da linguagem com base em discursos cotidianos, artísticos, filosóficos, científicos e institucionais. O Bakhtin, que tem alguns dizeres muito importantes, e um deles é este: a língua materna, seu vocabulário e sua estrutura gramatical, não conhecemos por meio de dicionários ou de manuais de gramática, mas graças aos enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos na comunicação efetiva com as pessoas que nos rodeiam. Então,
que significa? A língua, ela não parte de uma pessoa e para a outra. Ela é construída conjuntamente por várias pessoas. E essa comunicação da mesma forma. Portanto, na língua existe a língua só existe em função do uso que locutores e interlocutores fazem dela em situações prosaicas, ou seja, informais, e situações mais formais de comunicação. O ensinar, o aprender, o empregar, a linguagem passam necessariamente pelo sujeito, o agente das relações sociais e o responsável pela composição e pelo estilo dos discursos. Isso tudo demonstra que Bakhtin tinha como ideia uma relação dialógica entre locutor e interlocutor, como foi explicado pela Grace. Beleza? Bem, gente, vou fazendo essas pausas aqui também com poesias. Hoje eu escolhi 3 poetisas para a gente se deleitar um pouquinho entre as explicações com um pouquinho de poesia, tá bom? Então vamos à poesia de título Retrato, da Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? A carioquíssima Cecília Meirelles. Vamos agora ver alguns componentes importantes da comunicação. Para começar, eu quero mostrar a vocês esse pequeno diagrama aqui que eu trago a vocês, esse pequeno esqueminha, que mostra que prioritariamente e de forma mais abrangente, vocês vão encontrar na teoria na teoria de elementos da comunicação que, na verdade, quem produz a mensagem é o emissor e quem recebe é o receptor. Tá bom? E dentro deste processo aqui você tem alguns conceitos importantes. Mas, para a gente corrigir essas informações, a gente coloca aqui o locutor envia a sua mensagem ao seu interlocutor e para esta mensagem, para esta interação comunicacional, de comunicação, vamos pensar dessa forma, essa interação, você precisa estar sob um determinado contexto, valer-se de um determinado canal para transmitir uma mensagem por meio de algum código, e para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, para que esta comunicação aconteça de forma clara, de forma evidente, o ruído ele pode ou não interferir dentro dessa perspectiva de inteligibilidade da comunicação, ou seja, o entendimento e a compreensão mútua. Tá bom? Vamos seguir. Então, para a gente começar, vamos falar então de quem emite, de quem produz a imagem, quem produz a mensagem, né? Ou seja, o locutor é aquele que emite, que produz, que locuciona uma mensagem para um ou mais interlocutores. Por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. Portanto, nós estamos falando da pessoa que dá o pontapé inicial à interação, a essa comunicação. Vamos ver um exemplo aqui. Vou utilizar muitas tirinhas hoje. Governo corrupto. Deputados safados. Esse país é uma vergonha. Pronto. Já fiz meu papel de cidadão por hoje. Vocês podem ver aqui, por meio das feições do outro ser que está aqui, que embora ele não esteja falando nada, ele
está recebendo a mensagem, está decodificando a mensagem, portanto, ele participa ativamente do processo de comunicação. Mas quem emite as mensagens e quem emite as ideias e transmite as ideias dentro dessa comunicação, desse ato comunicativo aqui, é o cara com a sacola de papel no rosto, né? O super cidadão brasileiro. Vamos pensar desse jeito. Portanto, é o cara que inicia o ato comunicativo. Bom, eu vou... A lógica, segundo uma lógica que existe, tal, canônica, a gente sempre explica primeiro o locutor, depois o interlocutor. Mas vamos entender quais são os elementos que estão dentro da comunicação para que locutor e interlocutor estabeleçam essa comunicação. Vamos entender, então, primeiro o que está dentro, entender todo o processo, de onde começa. Ou seja, do locutor. Tivemos o início da comunicação, da interação. Vamos então agora para ver qual é o canal, ou seja, o meio através do qual a mensagem será transmitida. Por exemplo, um jornal, um livro, uma revista, televisão, telefone, dentre outros. Portanto, o interlocutor se vale de um canal, portanto, o meio através do qual a mensagem será transmitida. Sim? Vamos entender então agora com este exemplo aqui. Então, vamos um pequenino corte aqui, mas eu tento ler para vocês porque eu lembro da tirinha. Bem-vindo ao inferno. Para saber seu castigo, aguarde na linha. Logo iremos atendê-lo. Vocês podem ver, né? Que a atendente aqui, né? Que a mensagem foi transmitida e a pessoa está aqui esperando, por meio do canal aqui de comunicação. E aí, ele começa a falar aqui, pô, vou esperar na linha para sempre? Aí o diabo fala, claro, é esse o castigo. Portanto, quem já sofreu com atendimento em telemarketing, coisa do tipo assim, manda um oi aqui pra gente, principalmente em operadoras de telefonia, principalmente com a empresa, a Companhia de Energia de Minas Gerais, a CEMIG, que bota a gente 3 horas numa linha de telefone pra gente não resolver nada. Tô militando aqui. Vamos lá. Falamos então sobre locutor, canal. Dentro deste canal de comunicação, o meio através do qual a mensagem vai ser transmitida, há a mensagem, que é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. Ou seja, há um conjunto de informações, ideias, incluídas dentro da mensagem, ou seja, o conteúdo da comunicação estabelecida inicialmente pelo locutor. Este conteúdo está embutido dentro da mensagem que vai ser enviada. Então, é um ponto fundamental, porque essa mensagem ela precisa chegar de forma clara ao interlocutor. E para haver comunicação, há de se ter uma mensagem embutida dentro do ato comunicativo. Vamos entender um pouco sobre isso. Telefone para você. Droga. Diga que estou ocupado. Vou dizer que está dormindo. Dormindo é ocupado. Então, essas mensagens, elas precisam ter clareza. Nesse caso aqui, nem tanto. Elas não necessariamente precisam também ter clareza. Elas podem também contribuir para alguma ideia, para alguma intenção que você tenha ao transmitir uma coisa ou outra. Portanto, aqui quando o Snoop fala pro
pro seu amiguinho, que é o Charlie. Como é que é o do Snoopy, gente? Charlie Brown? Eu acho que é Charlie Brown. E Charlie Brown, isso mesmo, Charlie Brown. Então, quando o Snoopy fala pro Charlie Brown, diga que estou ocupado. Fala não, né? Pensa, mas parece que ele sim, há uma interação ali, claro. Vou dizer que está dormindo. Dormindo é ocupado. Então, ele transmitiu uma mensagem e dentro dessa mensagem havia uma intenção de falar assim, não quero falar agora. Eu estou muito ocupado, fazendo uma coisa muito importante, dormindo. Então, tá aí, a mensagem incluída dentro do processo comunicativo. Próximo, o código. Então, falamos sobre a mensagem, e essa mensagem precisa utilizar códigos, conjunto de signos, que vão ser compreendidos na hora de você transmitir aquele negócio. Então, a gente está falando aqui desse conjunto de signos que podem ser tanto verbais, não verbais. Sim? Vamos entender um pouquinho. Ring, ring. É o telefone tocando. Alô? Posso falar com seu pai, por favor? Caramba, você não precisa pedir minha permissão. Fica à vontade. Que gente esquisita. Essa tirinha aqui utiliza várias formas de mostrar e de apresentar qual é, primeiro, o canal de comunicação. Ou seja, utiliza um código e utiliza uma figura de som que a gente falou lá anteriormente. Vocês sabem qual é essa? Vocês se lembram qual é essa figura de som aqui? Ring, ring. Onomatopeia? Muito bom. Então a gente já começa a ver aqui o uso prático das figuras de som, das figuras de linguagem dentro do ato comunicativo. Vejam que expõe qual é o canal de comunicação. Então, figura de som utilizada para demonstrar qual é o barulho, o toque de um telefone. Aí aqui, vocês já conseguem perceber que esses são os códigos utilizados para mostrar que há uma interação pelo telefone. Então, o uso de uma onomatopeia inicia e demonstra peremptoriamente, ou seja, de forma clara, de forma concreta, que nós temos uma interação comunicativa por meio do telefone. Então, o código utilizado para mostrar isso é a onomatopeia. Então, nós estamos fazendo uma análise mesmo da própria tirinha, neste caso. Falamos, então, do locutor, falamos do canal, falamos da mensagem, falamos do código. Para que tudo isso aconteça, para que o ato comunicativo aconteça, e para que ele não fique isolado, deslocado, ele precisa estar contextualizado, ele precisa estar dentro de um contexto, que também é chamado de referente, tratando-se da situação comunicativa em que estão inseridos o locutor e o interlocutor. Portanto, qual é o contexto que motiva a interação entre o locutor e o interlocutor? Entendem? Vamos ver, então, por meio desse negócio. Uma tirinha aqui do... Não me lembro se é do... Acho que é do Armandinho. Acho. Vamos brincar de telefone sem fio? Tá, pode ser, vamos. Aí todo mundo pega o celular na mão. Então, qual é o contexto aqui que a gente observa? Contexto das redes sociais. A mais atualidade. Primeira coisa que é decodificada na cabeça das pessoas. O quê? Celular. Telefone sem fio. Quando o Armandinho, na verdade... Acho que é do Armandinho essa tirinha. Acho. Quando o Armandinho, na verdade, queria fazer o quê? Brincar de telefone sem fio, né? Então, assim, era isso que ele queria fazer, mas o contexto da nossa sociedade explica
explica o humor da tirinha. Sim? Então, nós temos aí uma clara ideia de contextualização presente, contextualização histórica, social presente na construção da tirinha. Vou falar depois. Vamos lá. Eu falei com vocês que tudo que eu falei anteriormente, ou seja, quem é o responsável ou a responsável pelo início do ato da interação comunicativa. Você tem ali o canal, o código, a mensagem e o código. Dentro disso tudo você tem o contexto. Tudo isso auxilia o processo comunicativo. Mas há uma coisa que pode modificar tudo isso que pontuamos acima, que é o ruído. Ou seja, acontece quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor, barulho do local, voz baixa, dentre outros. Então, o ruído trata-se da incompreensão, ininteligibilidade, ou seja, a falta de entendimento, compreensão da mensagem por algum motivo. Ou seja, pode ser um desconhecimento da mensagem, da temática, do contexto utilizado pelo locutor, no caso do interlocutor, barulho no local, voz baixa, enfim. Tudo isso corrobora para uma incompreensão mútua do processo da mensagem transmitida pelo locutor. Vamos entender isso com a véia da praça. É para evitar aglomeração. Passear no calçadão? Não, tem que ficar em casa durante a pandemia, a epidemia. Bar em praia todo dia. Tentei fazer aqui uma interpretação da velha surda da praça, não sei se deu certo, mas aqui diz um pouquinho de uma das ideias de um possível ruído. Ou seja, a pessoa também pode ter uma deficiência auditiva e não conseguir ouvir perfeitamente o que vai ser dito. Então, isso também pode atrapalhar o processo comunicativo. Vamos seguir, se não temos mais dúvidas, qualquer coisa, outras dúvidas surgem aí, a Marina pega com vocês. Por fim, depois de falar de tudo que circunda o locutor no ato comunicativo, vamos ao, digamos, destinatário da mensagem, quem recebe a mensagem, como eu falei assim, de forma decisiva, participa deste processo, porque ele é a pessoa, o interlocutor ou a interlocutora, né, é quem vai receber e é quem vai atuar de forma a compreender e a decodificar a informação. Por isso é que o interlocutor não atua de forma passiva no processo de comunicação. Tá bom? Então, para a gente finalizar esses conceitos de comunicação, vamos ver aqui essa tirinha do Maurício de Souza. A Mônica fala para o Cebolinha: puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colou no seu quarto. Mas só está faltando uma coisa para ficar perfeito. O quê? É você lembrar onde fica a porta. Então, o Cebolinha, ele entendeu qual foi a mensagem, qual foi a mensagem descrita aqui, gostou do elogio e depois, mesmo com que não tenha falado, ele também entendeu que ela também foi irônica. Percebam, ela foi irônica. Ela elogiou, mas falou assim, só faltou um detalhe para ficar perfeito. Lembrar onde é que fica a porta. Então, ela foi irônica no sentido de mostrar que qual é o grande detalhe qual é um detalhe primordial para este contexto aqui, né? E ele entendeu, tanto que ele faz uma cara aqui meio de sonso,
envergonhado e tal. Então, há uma compreensão e há uma interação clara aqui, e o interlocutor atua de forma ativa dentro deste processo. Antes, vamos fazer uma leitura de Amavice, de Hilda Hilst. Como se te perdesse, assim te quero. Como se não te visse, favas douradas sob um amarelo, assim te apreendo, brusco, inamovível, e te respiro inteiro. Um arco-íris e te respiro inteiro. Um arco-íris de ar em águas profundas. Como se tudo mais me permitisses. A mim me fotografam nos portões de ferro, ocres altos, e eu mesma diluída e mínima no dissoluto de toda despedida. Como se te perdesses nos trens, nas estações, ou contornando um círculo de águas. Removente ave, assim te somo a mim, de redes e de anseios inundada. Grande poetisa brasileira. Vamos entender então agora a importância da comunicação. Mas antes disso, a gente precisa absorver alguns conceitos importantes para a gente começar essa última discussão da aula de hoje. Primeiro é saber linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, como a gente já havia falado anteriormente, linguagem verbal e linguagem não verbal. A primeira é desenvolvida pela linguagem escrita, oral, enquanto a outra pode ocorrer por meio de gestos, desenhos, fotografias, entre outros. A gente já viu um pouco disso. É lógico que eu só estou reforçando aqui porque é importante. Um gesto, uma mensagem, uma feição, tudo isso é uma forma de linguagem, é uma forma de comunicação e é uma forma de interagir dentro do processo comunicativo. Um outro conceito importante é o conceito de meios de comunicação, que representam um conjunto de veículos destinados à comunicação e, portanto, se aproximam do chamado canal de comunicação. São duas as naturezas desses meios de comunicação, individuais ou de massa. Portanto, meio de comunicação, YouTube, jornais, revistas, telefone, internet, WhatsApp, sites de notícias, sim, jornais, telejornais, sim. Por fim, os tipos de comunicação. Nós temos dois tipos que têm muito a ver com o que a gente já falou sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Ou seja, a comunicação verbal se vale da palavra, seja ela escrita ou seja ela dita, para estabelecer-se uma interação. Na comunicação não verbal, a linguagem utilizada é a linguagem não verbal. Portanto, não utiliza a palavra. Por exemplo, a comunicação corporal, gestual, de sinais, dentre outras. Portanto, estes são os conceitos importantes que eu tinha que apresentar para vocês antes da gente fazer uma discussão sobre a importância da comunicação. Espera aí. Então, vamos lá. Depois desses conceitos importantes, a gente precisa, então, agora fazer a pergunta fundamental. Qual é, na sua visão, a importância da comunicação? Então, vamos encerrar, então, gente, a aula de hoje falando um pouquinho sobre a importância da comunicação segundo as teorias. Ou seja, a importância da comunicação baseia-se fala que este ato é essencial tanto para os seres humanos e os animais, uma vez que, através da comunicação, partilhamos informações e adquirimos conhecimentos. Então, que é a base da nossa construção social. Note que somos seres sociais e culturais, ou seja, vivemos em sociedade e criamos culturas, as quais são construídas através do conjunto de conhecimentos que adquirimos por meio da linguagem, explorada nos atos de comunicação. Então,
a cultura criada por nós, a sociedade que é modificada a cada dia, ela é modificada e ela é construída e reconstruída porque as pessoas interagem e verificam quais são as tendências obsoletas, quais são as tendências que podem seguir no nosso cotidiano e tal. Tá bom? Então, obrigado a todas e todos que compareceram. Mantenha-se firme nesta caminhada, mantenha-se firme neste propósito de seguir nos estudos. Continue contando com a gente sempre. Continue em casa também. A gente vai vencer essa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá bom? Eu quero ver todo mundo bem, bonito, íntegro no nosso retorno.